de pau de uma hora para outra, né? O Jeromel, que não jogou nada os dois últimos jogos, não virou perna de pau. O Juliano não virou perna de pau de uma hora para outra. Isso é desorganização de time. Isso é responsabilidade do treinador. O Juliano não virou perna de pau, mas o Juliano também não conseguiu dar resposta. Por quê? Porque o Filipão estabeleceu um novo esquema em que o Juliano flutua sozinho no meio campo. E tu dissesse isso no apito final. É claro. Juliano é jogador de combinação. Tem que ter jogadores próximos. Eu defendo a tese quando as coisas estão erradas. Se pegar hoje o D'Alessandro ou o Valdívia, que é o jogador do momento do Rio Grande do Sul, e colocar no time do Grêmio, eles vão ter dificuldade. Agora, se pegar o menino Luan, que é um bom jogador, ou o Juliano, e botar no time do Inter, vão encaixar. Meneghetti, a tese é do nosso querido e saudoso mestre Cláudio Cabral. Num time desorganizado, o ruim vira péssimo, o bom vira ruim e o ótimo vira regular. O time do Grêmio que nós vimos abrir o Campeonato Brasileiro, todo mundo virou perna de pau. Alguma coisa está errada, né? Eu acho que o Filipão ele tem muito respaldo pela história que construiu, especialmente no Grêmio, mas o trabalho do ano passado dele, para mim, já foi abaixo da média. Eu não gostei. O troféu 7º lugar, para mim, não me contenta. Eu acho que em determinado momento ele conseguiu, diante das limitações, organizar o time, mas num período muito curto. E nesse ano, não apenas a dificuldade de organizar o time, com mais limitações é verdade, mas as declarações, a postura dele abandonar o time na casa mata antes de terminar o jogo, como fez no Gauchão. Mas isso foi festejado internamente lá. Não foi por causa disso que o Grêmio deu reviravolta. Mas aí tá errado, né, Ribeiro? Tá errado. Nós não podemos aplaudir esse tipo de coisa. Eu acho que o Filipão, e me entristece ao saber que o Filipão estaria nessa reunião, ou estará nessa reunião, para definir o futuro do futebol do clube. Mas como é que ele não vai estar se ele é o gerentão do Grêmio? Mas ele tem que ser questionado, o trabalho. Mas é ele que faz. Aí eu estou com o Ribeiro. O Grêmio não tem um dirigente com tamanho para, vou dizer, não vou nem dispensar o Filipão, que eu acho que talvez não seja o caso, mas para enquadrar o Filipão. Que eu acho que os abusos, excessos que ele cometeu, desde o ano passado, quando teve um jogo contra o Cruzeiro, em que ele brigou com o quarto árbitro. Vem cá, gente, um homem de Copa do Mundo, um campeão do mundo, um bicampeão da América, vai brigar com o quarto árbitro como se esta função em qualquer jogo de futebol tivesse alguma interferência no que acontece nas quatro linhas. Fez uma denúncia grave, falou para o Wilson Luiz Senem, que era o delegado, dizendo que os classificados da Libertadores já estavam definidos. E errou. Pois é. Errou porque não eu estava. acho que o Filipão, os poderes excessivos, que a gente brinca aqui, que é o gerentão do Grêmio, e acabaram virando agora o Grêmio é refém do Filipão. Como é que o Grêmio só pode chegar num acordo com o Filipão? Eu tenho uma proposta. Beleza, vai. Tem que ser isso. E mais do que isso, ele me parece, ainda assim, acomodado. O Filipão me passa a impressão de que é isso aí, o time não é bom, nós não temos grupo, se ganhar tudo bem, se não ganhar beleza, vamos atravessar o ano e tá tudo certo. Você sabe que tem uma... Tem alguém no mercado, Chico, capaz de remobilizar esse grupo de jogadores? Só o Renato Portaluppi. É o único. É o único que eu vejo. Falo isso há muito tempo. Ele fez 2 bons trabalhos no Grêmio, ele tem a torcida na mão, ele tem o grupo, ele evoluiu taticamente. Está em casa, é verdade, no Rio de Janeiro. Mas sim, e estava também quando voltou aqui em 2013. Quando veio aqui sempre... Eu não acho o Renato um grande técnico, mas é inegável que ele fez bons trabalhos no Grêmio e que ele mobilizaria todo mundo de novo. E outra coisa, porque é verdade, a gente tem que admitir isso, que o tamanho que tem o Luiz Felipe, ele ameniza um pouco a crise, né? Ou pelo menos até hoje sempre amenizou um pouco o murmúrio do torcedor, porque o Filipão é um ídolo, né? Incontestável isso. Não dá para brigar com o Filipão, o torcedor vem para cima. E aí o Renato... Não é mais tanto assim. E o Renato amenizaria isso, porque o Renato também é um grande ídolo. Então, Tu quer chamar um técnico para treinar a torcida, então, é isso que tá falando. Cara, também. Só para dizer uma coisa para vocês. Porque o momento do Grêmio precisa isso também. Eu não tiraria o Filipão agora. Eu também não. Eu também não. Seria um erro do Grêmio. E outra, só quero dizer o seguinte, pelo que eu ouvi nas últimas entrevistas, o Filipão não está com nenhuma intenção de ir embora, não. Mas quer trazer os filhos para cá, quer ficar aqui. Eu também acho, Ribeiro, só que a situação é o seguinte, é parecida com uma que a gente brinca às vezes, né? A gente às vezes costuma brincar, não pede que eles estão aceitando. Não, mas nesse caso sim. O caso é que ele não vai pedir. Mesmo os que pressionam o presidente para a saída do Rui Costa, estão incomodados com a postura do Filipão. Mas o Rui é fácil de tirar, em que pese uma proximidade, que eu tenho essa informação, que ele tem com a família Koff. Sim, ele tem uma relação, não só com o ex-presidente Fábio Koff, como com o filho do presidente, tem uma relação muito estreita. O que lhe tirou a força momentânea dentro do Grêmio por conta de um afastamento, pelos motivos que nós conhecemos, do presidente Koff. Vamos combinar, né? O Filipão não sairia sem uma consulta, né? Do presidente Koff. Certo. Sim. E eu acho, embora a questão que até foi para o quarto presidente, né, que a gente saiu da CTI, mas o presidente Koff seria consultado e não sei se aceitaria essa condição. Não sei se ele o João Batista tem informação também, porque o Grêmio hoje não tem o vice de futebol, mas tem um diretor
que é o César Pacheco. Esta pode ser uma das grandes mudanças promovidas pelo presidente Romildo Bolzan, de colocar um vice-presidente, alguém que ficaria acima de Rui Costa e César Pacheco, caso eles permaneçam, até mesmo esta mudança. O diretor de futebol, César Pacheco, deu uma entrevista que repercutiu muito mal junto aos torcedores do Grêmio. Ele falou, primeiro, que não tem como contratar, o Grêmio não tem dinheiro para sair gastando, disse que precisa mudar os rumos, mas depois mudou o discurso dizendo que tem que seguir o planejamento que foi colocado. E para finalizar tudo, ainda deu duas declarações que são desastrosas, pelo menos repercutiram muito mal, Meneghetti. A primeira, dizendo que estava ali para explicar o inexplicável, que não sabia como explicar o que aconteceu na partida, e fechou dizendo que o Grêmio tinha que achar uma poção mágica para conseguir organizar as coisas e trazer reforços. Não foi feliz. É um homem experiente, mas não foi feliz. Agora, não consigo ver nos quadros do Grêmio quem seria capaz de assumir a vice-presidência de futebol com esta capacidade, que agregasse experiência e remobilização ao departamento mais importante do clube. Eu tenho curiosidade em saber quem seria o diretor executivo no lugar do Rui Costa se ele saísse. Porque eu considero essa função determinante dentro do clube de futebol. Mas assim, os bons profissionais que existem, estão empregados, né? Eles estão empregados ou custam caro também. Paulo Pelaipe. Vinculado à oposição, mas nesse momento não tem oposição à situação, gente. Tu sabe que nessa aí... pode ser um bom nome. Bom nome mesmo. Mas não seria. Vou te dar um outro diretor executivo, que o Tcheco está trabalhando no Curitiba, não está? Estava no Curitiba também. Pediram ontem o Tcheco no time não dá mais. Talvez como diretor executivo. Sabe que tu colocou um negócio? Mas o Tcheco eu acho que ele vai virar treinador do Sub-23. Eu até chequei a informação com o próprio, mas ele disse que não sabia de nada e tal. Surgiu uma ideia, ela não evoluiu, uma ideia de se colocar, de repente, alguém da oposição para assumir o futebol do Grêmio. E o nome era Homero Bellini Júnior. Não sei se aceitaria. Eu entrei em contato com ele, disse que não. Ele não tem afinidade. Nem sabia. Da forma política como o Grêmio é administrador. Mas é que a ideia seria uma aproximação. Eu acho que essa ideia, não necessariamente na figura, mas essa ideia seria importante para o clube. Que eu acho difícil pelo seguinte. Então chegou a se comentar esse nome e tal, mas não foi adiante. O Homero Bellini Júnior tinha uma filosofia política avessa a que está presente agora. Como é que ele assumiria o futebol tendo que se submeter a esta política? Por isso que não fluiu o assunto. Foi uma indicação e tal, chegou a circular internamente. O Paulinho está passando que o João tem informação de que o Tcheco hoje está no Sub-23 do Curitiba, é técnico, então acho que talvez não... Não sei. O Tcheco tem uma afinidade com o Grêmio muito grande, viu? Muito grande, sim. Eu acho que o Curitiba também seria para ele realmente bem interessante. Mas a gente tem que falar um pouquinho do jogo, porque eu acho que a tese que o Baldasso vinha defendendo de um Grêmio organizado, taticamente, no sábado, pelo menos no sábado, eu não vi isso. Mas mudou o time, né, Meneghetti? Mudou o time, né? Mas para mim acertadamente, só que não deu certo. Não. Mudou acertadamente, mas não deu certo. Acertadamente até ali. Eu comentei o jogo do Grêmio contra o CRB e ali eu disse... entendo, Filipão, em ter colocado um homem a mais de marcação no meio campo. Só que, por exemplo, a entrada do Júnior na lateral esquerda não deu certo. O CRB fez uma festa nas costas do Júnior. Mas eu defendia isso. O Júnior não funciona como lateral esquerdo porque ele não sabe marcar. Ele não foi bem. E outra coisa, se percebeu naquele jogo e se percebeu contra o Curitiba também. Juliano não pode jogar flutuando sozinho. Juliano é jogador de combinação. A ideia com os dois meninos na frente, válida, o Pedro Rocha e o Luan. E outra, no próprio jogo contra o Curitiba, metade do primeiro tempo, ele mudou completamente o esquema. Ele botou o Mamute, devolveu o Marcelo Oliveira para a lateral, botou o Mike encostado no Juliano, mudou tudo. Esse gol que o Grêmio tomou é a cara do Grêmio de hoje, hein? Exatamente. É aquele Grêmio assim, tem problema. O Grêmio não consegue se desvencilhar da arena. O Grêmio está com problema na comissão técnica, está com problema de futebol, está com problema para contratar jogadores. O ambiente do treinador com os jogadores, segundo o João Batista informa, não é bom. Então, aí é muita coisa. E o gol que o Grêmio perdeu também, né? A falta de confiança que tem os jogadores. O Juliano tinha que ter feito o gol. Com todo o respeito, como é que o Matias Rodrigues vira jogador profissional de futebol? Não, isso é outra coisa. Respeito. O Grêmio tem, assim, o Daniel... Como é que se contrata e como é que vira titular do Grêmio? O Grêmio chegou acertadamente à conclusão no início do ano, quando saiu o Pará, que precisava contratar um lateral. E contratou o Galhardo. Essa não vai sair da conta do Rui Costa. Isso não pode sair da conta do Rui Costa. Isso é um erro estratosférico. Porque o Grêmio hoje não tem lateral direito e considera o menino Raul
ainda verde. Frágil, só que é o seguinte, velho. Frágil fisicamente. Eu prefiro uma fruta verde que uma fruta podre. Não vamos entrar nessa, Baldasso, porque o Júnior nós pedimos e tu tá dizendo que não deu certo. Não, só um pouquinho. Então eu não vou avaliar o Raul pelo Raul que eu não vi no profissional. O Júnior eu não pedia, não por ser verde, porque ele não sabe marcar. Eu sempre soube que ele não sabia marcar. Eu não sei o Raul, cara. O Raul das categorias de base... A solução é quem não tá em campo. Esse é o problema. Agora, o Raul das categorias de base que eu vi faz o que eu não vi nenhum lateral do Grêmio mas fazer. aí Mas é da categoria dele. É que nem o Lincoln. O Lincoln vai jogar bem no concordamos. Dele, cara. Ele não joga nada. Ainda não tá pronto, cara. Não tá pronto. O seguinte, passaram o ano passado inteiro dizendo no Internacional que o Valdívia não tá pronto. Alguém tem que aprontar o Valdívia. Chegou aqui e aprontou. O Rodrigo Dourado é verde. Alguém fez ele se tornar maduro. Mas não é só isso. Olha a complexão física deles. É completamente diferente. O Valdívia é um canário belga. Não, mas tu... O Valdívia tem um corpinho de pedir desculpa, não é por causa de magreza. Mas não tem nenhuma é por causa de explosão muscular, o Valdívia tá fazendo... também era magrinho. O Valdívia continua sendo. E continua sendo. Agora o que quer dizer? Que ele não mata. Eu vou te citar um outro jogador. Eu vou te citar um outro jogador que não consegue amadurecer. O Luan. O Luan tem um monte de ferramentas boas e não consegue amadurecer o Luan. Só queria não perder o link com uma coisa para você sobre o seu posicionamento. O Filipão não é de agora que está errando, na minha opinião, na postura do Grêmio em campo. O Filipão, para mim, está no crédito dele o vareio que o Grêmio tomou no Grenal. Exatamente. Tá? Ele postou mal a equipe dentro de campo e o Grêmio tomou aquele vareio, tendo o próprio Grêmio entregado a bola para o Internacional. Tá? Então, assim, ó, eu achava que depois do jogo contra a Ponte Preta, o Filipão ia fechar a casinha. Ia retrancar o time do Grêmio. Mas não, ele está só ameaçando e tal. Então, assim, ó, retranca porque é a solução. Retranca, não tenha vergonha, retranca 2 linhas de quatro e acabou. Retranca não se faz assim. O time bem concebido defensivamente não é porque enche de marcadores. Vou te citar um outro nome, Meneghetti. O Ribeiro nunca vai aprender isso, é um negócio impressionante. Alberto Guerra coloca na conta como possibilidade também, tá? Alberto Guerra passou. E trabalhou com o Rui Costa. Trabalhou com o Rui Costa. Alberto Guerra é uma possibilidade no lugar do Rui. João Batista, como é que o pessoal está se manifestando aí nas nossas ferramentas de interatividade? Então, o pessoal está pedindo muitas mudanças no Grêmio. Tipo Nelson Júnior, quando o Romildo vai ser Romildo? Deixar de ser Koff. Está pelas ideias do Koff e as ideias dele. Rui Costa é desvio de foco. O Daniel, Tcheco mudaria o vestiário. Não seria a longo prazo, não. Tá falando o Daniel. Só que, lembrando, o Tcheco até foi entrevistado pela gente antes do jogo contra o Coritiba. Ele é técnico do Sub-23. Em princípio, está em outra função. E chegou a dizer que o Internacional hoje está muito à frente de todos os outros clubes brasileiros. Ele elogiou bastante o planejamento do Inter. O Renato Dornelles muda Filipão urgente. O Fábio, o problema é que o Grêmio monta um time novo todo ano. Ninguém forma uma equipe vencedora assim. Tem que reter jogadores, na opinião do Fábio Meneghetti. E é verdade, o Grêmio vem montando um time que vem contratando equivocadamente e tem que repor e vai recontratando e vai gastando mais dinheiro. Diga lá, Baldasso. Recado importante para quem está assistindo o programa. Presta atenção no velho aqui, ó. Você tem o seu carro financiado e paga prestações altíssimas devido aos juros bancários. O Rafael, da Simon Consultoria, tem a solução imediata para reduzir a sua prestação pela metade. Boa tarde, Rafael. É isso mesmo, Baldasso. Boa tarde. O recado é para você que paga um carnê gigante do seu carro e as prestações não cabem mais no seu bolso. Está com dificuldade de pagar as parcelas? Está recebendo ligações diárias cobrando suas prestações atrasadas e até mesmo ameaças de busca e apreensão do seu carro? Não passe mais por esse desconforto. Livre-se já desse incômodo e reduza a sua prestação pela metade do valor. Liga no 3012-8899. 3012-8899. Se você estiver enrolado também com outras prestações ou dívidas com cartão de crédito, cheque especial, a Simon Consultoria também te ajuda a sair dessa. Você ainda ganha consulta grátis. Basta falar que está assistindo os donos da bola. Então, não perca essa oportunidade. 3012-8899, a redução da parcela do seu carro na Simon Consultoria. Copiou, Baldasso? Que loucura, pela metade, é isso mesmo.
Pare agora de pagar juros absurdos. Não corra o risco de perder o carro que você suou tanto para comprar. O Rafael deu um recado para você. Está aqui o número 3012-8899. Liga para Simon Consultoria, meu amigo, minha amiga. Meneghetti. Obrigado. Olha só, o adversário do Internacional, daqui a pouco a gente vai falar mais da crise do Grêmio. O Santa Fé jogou nesse final de semana pelo Campeonato Colombiano, aliás, foi eliminado do Campeonato Colombiano, terminou a primeira fase na 9ª colocação e perdeu para o Milionários. Nós temos os gols aí. Time titular em campo. O time titular só poupou um jogador, né? O lateral direito, o Antico, esse foi poupado. E o Milionários passou pelo Santa Fé. O Santa Fé terminou em 9º no Campeonato Colombiano. Que classificaçãozinha do Santa Fé é essa, né? Era o que talvez explique a utilização de titulares é que era um jogo decisivo contra um clássico. Foi 3-1, né? 3-1 por Milionários, de virada. Sob pena de ficar fora da competição. Isso talvez justifique o time titular. De qualquer maneira, é um desgaste importante para o jogo. Ou uma motivação extra. Pode ser. Pode ser. Não, nunca é bom ser eliminado de uma competição. Mas só que a repercussão sempre é subjetiva, né? Essa pode colocar o foco total na Libertadores. Não é subjetiva, Ribeiro. Ele vai para a Libertadores derrotado. Não, é que o Ribeiro está lembrando o seguinte, o Corinthians, por exemplo, foi eliminado